Romanos capítulo 13. Nós continuamos a parte prática desse livro tão importante da Bíblia, lembrando de que há uma diferença entre o cristão e o ser moral, né, o moralista. Nós não temos que fazer isso ou não fazer aquilo porque existe uma regra que nos ordena fazer assim. Mas nós fazemos isso em obediência ao nosso Deus, em retribuição pelo seu grande amor. A nossa obediência é por amor, e não por nenhum dever, por nenhum código ou nenhuma regra estabelecida por homem algum. A base da nossa vida é sempre Romanos 12. Veja lá, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional ou culto espiritual. Então Paulo está dizendo, pela compaixão que Deus teve por vocês, então eu imploro a vocês que se ofereçam como um sacrifício, que vivam uma vida de amor, de obediência àquele que fez tudo por vocês. No capítulo 13, nós vamos ver um capítulo curto, de 14 versículos, e nós vamos ver nesse capítulo 13, 3 assuntos. Submissão, amor, de novo, né? Paulo volta ao amor que ele tinha falado em Romanos 12, e santidade. Submissão, amor e santidade. Primeiro, com relação às autoridades. Submissão. O apóstolo recomenda, orienta, ordena pela graça de Deus, pelo poder de Deus, ordena que o seu povo, o povo de Deus, seja submisso às autoridades. Vamos ver a partir do verso 1. Por que a gente deve ser submisso às autoridades? Porque Deus as constituiu. Veja o verso 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação ou a punição. Veja, a Bíblia revela algo que é surpreendente para nós. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Todas. Desde Nero, que era o imperador na época que Paulo escreveu, o louco Nero, perverso. Até a mãe dele ele mandou matar. Uma pessoa terrível. Foi constituído por Deus. Temos que entender o que é esse constituído por Deus, né? Porque a pessoa fala, então quer dizer que verdadeiros monstros foram escolhidos por Deus para governar, são apoiados por Deus, são aprovados por Deus? Não, o que o texto quer dizer é que na providência de Deus, talvez você não tenha muita familiaridade com essa doutrina chamada providência. A providência de Deus significa que Deus governa todos os fatos que acontecem na terra. Todos. Nada acontece fora da sua permissão. Até as coisas mais terríveis, Deus em sua sabedoria determina o que vai acontecer. Mas essas coisas acontecem por meios intermediários, né? Por exemplo, o povo elege, mas é Deus que determina. Não quer dizer que Deus está satisfeito com todos os governantes, não está. Existem ditadores terríveis, nós temos notícia
Qualquer um que acompanha as notícias sabe que existe. Não vou ficar falando nome aqui, não me cabe falar de política. Mas vocês sabem que existem governantes, ditadores perversos, em que 10% da população vive num luxo e 90% na miséria. Isso é aprovado por Deus? Claro que não. Não no sentido que Deus concorde, ou que Deus aprove, que Deus bata palmas, que Deus fique feliz, satisfeito, não. Mas Ele, na sua providência, permitiu que cada um das autoridades se levantem. Cada vereador que é eleito, cada prefeito, cada juiz, cada um deles é constituído por Deus. Outro sentido dessa palavra é o seguinte: Deus, para estabelecer ordem no planeta Terra, que é um planeta lotado de pecadores malignos, Deus estabeleceu que haja autoridades. Reis, naquela época eram reis, não tinha presidente. Reis e várias autoridades foram constituídas por Deus, a gente vai ver, para controlar o pecado, para punir o mal e para promover o bem. Porque qualquer governo é melhor do que a anarquia. Isso é, qualquer governo é melhor do que não ter governo. Pense no pior governo que existe. Ele é melhor do que não ter governo. Então, entre não haver governo nos países e cada país viver um caos, e nenhum país ter um território soberano, a população toda vivendo um caos, entre isso e se levantarem governantes perversos, mas que mantenham as coisas dentro da ordem, é melhor que haja o governante perverso. Tudo é melhor do que anarquia. Anarquia é quando não há governo, não há regime, não há nada. Praticamente, assim, que eu saiba, talvez tenha tido exceções, mas praticamente anarquia não existiu. Talvez no início da Revolução Francesa, aquilo ali tenha sido anarquia. E foi um banho de sangue horrível. Então Deus constituiu as autoridades, elas foram ordenadas por Ele, criadas por Ele, para que o mundo tenha alguma ordem. Então Deus diz que nós devemos obedecer às autoridades. Veja o versículo 3 ao 6, nós vamos ver que as autoridades são instrumento para o bem e contra o mal. Verso 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizer o mal, tema, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela obediência. No verso 6 ele fala: por esta razão também paguem tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a ti mesmo. Então Paulo diz que a autoridade foi constituída por Deus para refrear o mal e punir o mal. Ele fala da espada. A espada era a pena de morte ou a guerra. A guerra muitas vezes ela é necessária. Existem pessoas que são pacifistas, né, e que dizem que guerra nunca. Não, tem hora que a guerra é necessária. Imagina que uma grande potência muçulmana venha em direção ao Brasil para dominar a nossa nação e tornar obrigatoriamente todo brasileiro muçulmano. E aí? Vamos todos aceitar que sejamos muçulmanos? Para isso, certas guerras são necessárias. Como, por exemplo, o caso da Rússia, que invadiu a Ucrânia,
quer tomar a Ucrânia, já tomou uma parte, quer tomar tudo. A Ucrânia ia ficar de braços cruzados, aguardando que a Rússia viesse e tomasse todo o seu território? Existem guerras que, infelizmente, são necessárias. Não deveria ser, mas é por causa da maldade humana. Existem guerras em defesa própria. Se o teu vizinho quiser invadir tua casa e fazer o mal à tua família, você vai defender. É a mesma coisa com o país. Então, nem sempre a guerra é errada. Muitas guerras são certas, de um lado, né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, um lado era Hitler, e Itália e Japão, mas o comandante era Hitler. E o que ele queria? Dominar o mundo. É lógico que as outras nações não podiam permitir que um homem tão cruel dominasse o mundo. Então há guerras necessárias e há guerras onde se tem um lado certo e o lado errado. A gente não pode se enganar com isso. E o Estado, ele traz também a espada, no sentido de que o Estado tem a autoridade de executar, se for necessário, alguns países têm essa execução, criminosos, bárbaros, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, em 6 anos, eles estão livres, de novo, para fazer mais crimes. Mas em outros países existe execução. Quem não se sente bem com execução, pena de prisão perpétua. Não é? Mas o Brasil não tem prisão perpétua. Teve um cidadão aí que foi condenado a 300 anos, aí, não sei quantos anos foi, e já está em casa. Esse é o Brasil, né? Mas Deus permitiu com que muitos corruptos, perversos, assumam o poder. Agora, Paulo está trabalhando aqui com um governo decente. Ele está falando o que um governo decente, um governo correto faz. Ele pune o mal, restringe o mal, promove o bem. Então Paulo fala, você quer ficar tranquilo? Faça o bem. A lei não vai te atingir. Mas nós sabemos que existe exceção para isso, né? O próprio Paulo mesmo, ele foi executado injustamente por Nero, apenas por ser cristão. Pedro foi a mesma coisa. Então existem exceções. Eu estava consultando os comentaristas, os estudiosos, e eles estavam mostrando que Paulo aqui está trabalhando com a regra. Mas ele sabe que tem exceção. A Bíblia fala da exceção. O livro de Daniel fala de 3 exceções. Capítulo 1, o comandante lá que tomava conta dos candidatos a auxiliares de Nabucodonosor, mandou que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego comessem o manjar de Nabucodonosor. Lembra? O banquete do rei. O que o Daniel falou? Permite que eu coma legumes? Foi uma desobediência à ordem do rei. O rei não ficou sabendo. Se ele soubesse, deixa eu comer legumes. Ele comeu legumes e ficou tão forte quanto se comesse os banquetes. Por que ele não comeu aqueles banquetes? Porque ali havia alimentos proibidos para os judeus e alimentos consagrados aos deuses. Daniel disse não para a lei. Capítulo 3, Nabucodonosor estabelece um ídolo, reúne todos os povos, todas as pessoas que estão aqui devem se prostrar diante dessa estátua que eu criei. Sadraque, Mesaque e Abednego foram desobedientes à ordem civil, ao rei, e disseram, não vamos nos prostrar. Então vocês vão ser lançados no lago da fornalha ardente. Que seja, lancem-nos lá, mas não vamos obedecer. Capítulo 6 de Daniel, é dada uma ordem pelo rei Ciro, rei Dario. Dario aprovou, mas a ordem mesmo veio dos ministros dele, para pegar Daniel. A ordem era que durante, acho que 1 mês,
ou 3 meses, agora eu não lembro, teria que se orar somente a Dario, como se Dario fosse algum deus, né? Só poderia se invocar o nome do imperador. O que Daniel fez? Daniel é um homem extremamente obediente, extremamente exemplar, tanto que desde a sua adolescência até a sua idade avançada, por volta de seus 80 anos, ele estava no governo. Um homem corretíssimo, mas naquela hora ele foi para sua casa, abriu as janelas e invocou o Deus vivo e verdadeiro. Foi lançado na cova dos leões pelas autoridades e Deus o salvou. Então tem momentos que as autoridades devem ser desobedecidas, mas que momentos são esses? Cada vez que a autoridade obriga você a fazer uma coisa que Deus proíbe, ou que a autoridade ordena você fazer alguma coisa que Deus proíbe, ou quando a autoridade proíbe você fazer alguma coisa que Deus manda. Por exemplo, se algum governo aqui no nosso país dissesse: a partir de agora todas as igrejas estão fechadas, é proibido adorar a Deus. Poderíamos até fechar as igrejas, mas os lares iam estar cheios de gente reunida adorando a Deus, que ninguém ia obedecer isso. Agora, não podemos usar essas exceções para fazer a regra, entendeu? Por exemplo, como eu falei outro dia, as comunidades aí, milhões de pessoas não pagam a luz, e eu tenho que ficar pagando luz para todo mundo, então vou fazer um gato. Não. Ninguém paga multa nesse país. Eu não vou pagar multa. Tem que pagar. Eu não vou pagar imposto. Poxa, só tem político lotado de dinheiro, todo mundo rico, todo mundo corrupto. Esse país que só enterra dinheiro, não tem retorno nenhum, né? Não devolve nada que preste, não sabe nem ajeitar uma estrada. Paulo diz aqui, verso 5, verso 6. Por esta razão também paguem tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que devem, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A gente tem um costume de fazer uma coisa que a Bíblia proíbe, falar mal dos governantes. Sabia que a Bíblia proíbe falar mal dos governantes? Qualquer um. Proíbe. É o que mais a gente faz, né? Falar mal dos governantes. O tempo todo. É a conversa do dia, é falar mal dos governantes. Mas a Bíblia diz: não fale mal dos príncipes do teu povo. Não pode. Tem que pagar imposto? Tem. E aí tem que agradecer a Deus que é só por volta de 30%. Que se fosse 80%, teríamos que pagar. Claro que como cidadãos cristãos nós podemos contribuir para que a democracia avance, para que por meios legais o governo seja forçado, constrangido a ser mais justo e cancelar tais leis, né? Mas enquanto elas estão em vigor, nós somos obrigados a obedecer. Agora, no momento que os governantes realmente começarem a fazer coisas diabólicas e a proibir o culto a Deus, então é a hora que a gente não deve obedecer às autoridades. Agora, quanto à revolução, depor fulano, depor cicrano, isso aí é mais uma questão política mesmo, da população, dos governantes, mas o cristão em si, a igreja em si, nunca foi chamada a fazer isso. A igreja não se mete no Estado nem na política, e a política e o Estado não devem se meter na igreja. Agora, cada cristão individual pode ser um político, embora eu creia que no nosso país é impossível ser cristão e ser político. Impossível. É um ambiente totalmente corrupto, onde uma pessoa honesta não pode viver. Então,
essa pessoa seria morta ou sua família seria morta. Impossível você entrar num ambiente político e ser honesto. Não tem jeito, não tem como. Vai ser conivente, mesmo que não faça, vai ser cúmplice, porque cúmplice é aquele que vê o crime, está ali junto e não denuncia. Vocês se lembram quando aquele Roberto Jefferson, há mais de 20 anos atrás, denunciou o mensalão? Naquela época havia centenas de políticos evangélicos. Nenhum deles denunciou nada. Todos eles recebiam, porque o caixinha era para todo mundo. Não sei se eles recebiam, mas eles sabiam. Centenas de milhares de reais ali todo mês. Eles sabiam. Todo mundo sabia. Então, o cristão, mesmo nesse país tão desprezível que é o nosso, em termos de autoridades, nós devemos obedecer às autoridades. Ah, mas a conta de luz é um absurdo. 250 reais, bota o ar 500. Ou você paga ou desliga o ar. Nada de gato, né? Isso é só um exemplo, tá, irmãos? É necessário para o cristão ele ser obediente. Verso 5 fala assim: portanto, é necessário que lhes estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Quer dizer, a gente não obedece à lei só porque a gente vai ser punido se não obedecer, mas por causa da consciência. A nossa consciência, porque sendo cristãos de verdade, o Espírito de Deus não vai deixar a gente em paz e a gente vai ficar com a consciência pesada por estar violando a lei e por causa da consciência do próximo. Que você é cristão e alguém souber que você comete atos ilícitos, essa pessoa vai ficar escandalizada, horrorizada. Então, por causa da tua consciência, da consciência do próximo, você precisa obedecer à lei. Você não pode transgredir a lei, porque você vai ser uma razão de escândalo. Nós tivemos aí, acho que foram 3 ou 4 governadores presos, né? Não sei quantos já estão soltos, mas 2 deles eram evangélicos, tinham um programa no rádio, pregadores. E está indo assim, irmão, está indo assim. O Rio de Janeiro é uma maravilha, né? O povo todo aplaude, não está nem aí para... E o Brasil geralmente é assim, não está nem aí para se o pessoal rouba, se não rouba. É aquela história, né? Desde o Maluf, rouba, mas faz. Interessa se rouba, o negócio que faz. Fez, está ótimo. É horrível. E os impostos, irmãos, por incrível que pareça, são para sustentar o governo. Aí a gente sabe que o governo pega uma boa parte e bota no bolso, mas é graças aos impostos que as coisas funcionam. Funcionam muito mal, né? A gente sabe. Mas se não tivesse imposto nenhum, não funcionava nada. Não funcionava a clínica da família, não funcionava a UPA, não funcionava nenhum serviço público funcionaria. Nenhum. Então o imposto é que banca a despesa do país, do governo do país, que sustenta a ordem e a lei no país. É difícil governar um país, irmãos. É muito difícil. E o imposto é para isso. A gente sabe, não tem retorno, não, mas eles roubam tudo, mas nada justifica desobedecermos a lei. Nada. Então, com relação às autoridades, a Bíblia recomenda, ordena submissão. E ela fala sobre honrar, né, temer, reverência. Reverência. Gente, entenda bem uma coisa, nós não somos submissos às pessoas, mas às funções. Às funções. Uma pessoa pode ser um crápula, mas ele tem aquela função ali. E está exercendo aquela função. E a gente deve obedecer
e respeitar aquela função que a pessoa está exercendo. Por exemplo, os irmãos têm o costume de respeitar os pastores, mas não por causa do homem em si, mas por causa da função que ele está exercendo. Mesma coisa um professor no colégio, um policial, por mais que o policial às vezes age errado, mas ele tem uma função que é digna de respeito. Professor, que é tão humilhado hoje em dia, é uma função maravilhosa. Existem países que honram, pagam o professor mais do que qualquer outra profissão, porque honram, respeitam, sabem a importância de um professor. Então nós temos que honrar, temer, respeitar os cargos. Então nós não podemos, por exemplo, como tem acontecido demais, né? A gente fala assim, esse pessoal merece isso mesmo, mas está errado na função, na questão, quando juízes, os maravilhosos juízes do STF são elogiados nas ruas, né? Você já viu algumas cenas assim, né? Então você encontra, de repente, o presidente da República e não vai chegar, ô, seu isso, seu aquilo, miseráveis. Não. Tem que respeitar a função do homem. É o presidente. Mesmo que não mereça ser, é o presidente. Então a gente tem que respeitar as autoridades, seja ela quais forem. Quer ver? Uma autoridade no lar é o pai, mas ninguém respeita mais. Nem mulher, nem criança, filho, ninguém mais respeita a autoridade. A autoridade construída por Deus no lar é o pai. A autoridade no colégio é o professor, e vai por aí afora. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós temos que ser criaturas pacíficas e sujeitas à lei. Isso é interessante porque a gente sabe, né? A nossa pátria está nos céus, onde também esperamos o Salvador. E muita gente diz assim, então eu não sou brasileiro, minha pátria é... Mas é sim, é brasileiro. Nós temos dois lados da nossa vida. Nós temos o lado espiritual, nossa pátria celestial, nós temos o lado físico, terreno. Nós somos iguaçuanos, Parque Floriano, sei lá se é esse o nome. Somos brasileiros, para alguns infelizmente, para outros adoram o Brasil, tem gente que não gosta. Mas somos. E apesar de sermos cidadãos celestiais, nós temos o nosso dever terreno. E Paulo quer frisar isso. Olha, agora pensa uma coisa, nesse ambiente corrupto, violento e vil que vive a nossa região, Rio de Janeiro. Você ser uma pessoa honesta, puxa, você está brilhando igual uma estrela nova. Está todo mundo olhando, o que é isso? Olha lá, ele é honesto. O que tem na cara? Quem é essa pessoa? Não, ele é um cristão. Você ser honesto, você ser gentil, calmo. No trânsito, por exemplo, ser calmo. Não, pode passar, você me fechou? Maravilha, vai adiante, passa aí. Deus te abençoe. Irmão, quando a gente é submisso, obediente, cumpridor dos nossos deveres, as pessoas olham e falam, esse é um cristão. Tem coisas simples, irmãos. Pessoas, por exemplo, imagina um marceneiro, e vai na sua casa, eu quero fazer um armário, o armário vai levar 10 dias e custa R$1.000. R$1.000? O preço dele é uns 300. Não, mas eu cobro 1.000. Tá bom, R$1.000. 10 dias eu faço. A pessoa leva 2 meses, não faz nem a metade, e pega o teu dinheiro e vai embora e some. Muitos desses que fazem isso são evangélicos. Muita gente diz, eu não faço negócio com evangélico. Às vezes até cristão fala, eu não faço negócio com cristão. Isso é um escândalo. É horrível para o reino de Deus.
Então é isso que o apóstolo Paulo está falando: honestidade, integridade, submissão às autoridades. Agora, isso foi com relação às autoridades, mas Paulo fala com relação ao próximo. Mais uma vez ele vai falar, verso 9 ao 21, Paulo praticamente falou do amor, mas ele vai voltar de novo. Então veja no versículo 8 a 10, quando Paulo fala de imposto, né, ele lembra logo de dívida, aí no verso 8 ele vem falar, a ninguém devam coisa alguma, e aí vai falar do amor. Mas vamos falar primeiro desse negócio, a ninguém deva coisa alguma. Não está sendo proibido aqui contrair dívidas, está sendo proibido não pagar. Entendeu? Por exemplo, você compra um apartamento em 300 mensalidades, 3.000 mensalidades. O que está proibido não é fazer o crediário, não é fazer a prestação, é não pagar a dívida que você fez. Então nós deveríamos ser assim: não fazer dívida com nada que seja supérfluo, não gastar dinheiro com nada que você não precise, assim que devia ser. E guardar dinheiro para que na hora de uma emergência você consiga pagar alguma dívida. Era para a gente ser assim. Mas o cristão está sendo engolido também pelo consumismo, pelos shoppings da vida, e está gastando mais do que precisa, mais do que tem. Cartão de crédito, o pessoal fala que é um convite para comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. E aí depois a gente chega e, Senhor, abençoa, para que eu consiga me livrar dessa dívida. Mas foi você que fez essa dívida. Foi errado. Mas agora, né, tem os cultos dos endividados, tem a unção da... Então nós não devemos dever nada a ninguém. Até essa questão de emprestar, né? Eu quero até dizer publicamente, se você me emprestou alguma coisa, eu não te devolvi, puxa vida, eu não sei, foi sem querer. Eu espero que eu nunca tenha feito isso. Mas quando você pede um livro, pede sei lá, um batom, pede qualquer coisa que você peça emprestado, e não devolva, você ficou devendo. Não devia fazer isso, devolve. Ou então pelo menos dizem, eu não posso mais devolver porque eu perdi, depois eu vou te pagar isso aí, alguma coisa parecida. Mas nós não devemos dever às pessoas, devemos pagar. Mas veja só, com relação ao próximo, agora partindo para o amor, Paulo fala assim, a ninguém deva coisa alguma, a não ser o amor, que vocês amem uns aos outros. O que ele quer dizer é o seguinte, que o amor é sempre uma dívida, que a gente deve sempre dar amor, sempre dar amor, dar amor, dar amor, e nunca a gente vai cumprir todo o amor que a gente deve dar. Aí nessa parte a gente fica devendo, sempre amor. Lembrando que Paulo aqui está falando do amor ao próximo, ele não se refere aqui do amor a Deus, está falando do amor ao próximo. E ele vai falar uma coisa importante, é que o amor cumpre a lei de Deus relacionada ao amor ao próximo, né, que ele está falando aqui. Olha só, no final do verso 8, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o amor não faz mal ao próximo, de modo que o cumprimento da lei é o amor. Paulo diz que se a gente amar o próximo, todos os mandamentos são cumpridos. Quer ver? Abra lá em Êxodo 20. Paulo vai citar 4 dos últimos 5 mandamentos. E eu quero mostrar para você uns mandamentos aqui. Êxodo 20. Você tem familiaridade com Êxodo 20? Deveria ter. Você conhece os 10 mandamentos? Deveria conhecer e saber de cor. As igrejas antigas, elas tinham quadros nas paredes com os 10 mandamentos escritos.
Muita gente hoje diz assim, não, nós estamos na graça, no Evangelho, que lei nada, 10 mandamentos nada, mas os 10 mandamentos, eles são para hoje, para nós obedecermos. Não estamos mais sob a maldição da lei, não temos mais o dever de cumprir para tentar ser salvos, já somos salvos, mas a lei de Deus, a lei moral, né? Não a cerimonial nem a civil, mas a lei moral, ela é uma regra para a gente. Então veja bem, a primeira tábua, eu não vou falar aqui agora, é dos 4 primeiros mandamentos relacionados a Deus. Não terás outros deuses, não farás mais escultura, não tomarás o nome de Deus em vão e guardarás o sábado. Os 4 primeiros, amarás a Deus sobre tudo, todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é a segunda tábua da lei, que vem com os 6 mandamentos relacionados ao próximo. Então veja bem, o versículo 12 fala do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Se você amar o teu pai e tua mãe, você não vai desonrá-los, você não vai desrespeitá-los, você não vai agredi-los, você não vai abandoná-los para morrer de fome. Não, você os ama. Você vai ver que a segunda tábua são mandamentos que expressam a maldade do ser humano com relação ao seu próximo. Porque o ser humano é assim. Mas se ele ama, e esse amor vindo de Deus, ele cumpre. Olha só o verso 13: não matarás. O que é matar, senão o ápice do ódio ao próximo? Eu não consigo entender, irmão. Eu não consigo e nunca vou conseguir que uma pessoa consiga matar a outra e comer um bife, e ouvir uma música, curtir uma garota e dormir em paz, botar a cabeça no travesseiro e dormir, depois de ter matado um ser humano. E não é um, não, às vezes matam vários. O que está acontecendo com a humanidade? Se você ama o seu próximo, você não vai matar ele de jeito nenhum. E você sabe que a Bíblia fala que esse matar aqui não é só apertar o gatilho. Quando você odeia o seu próximo, você está violando esse mandamento. Quando você diz assim, eu quero que fulano morra. Fulano para mim está morto. Se eu pudesse naquela hora, eu teria passado a mão numa faca e teria matado ele. Tudo isso é assassinato para Deus. Em pessoas que estão sendo culpadas de serem assassinas. João fala claramente, aquele que odeia o seu irmão é assassino, homicida. E o assassino não tem lugar no reino de Deus. João fala isso. Então você ama o seu próximo, como é que tu vai matar ele, rapaz? De jeito nenhum. Ó, verso 14, não adulterarás. Adultério, trair seu cônjuge. Se você ama o seu cônjuge, você não vai trair. Você não vai trair o seu cônjuge, você ama ele. Agora você vê o que está acontecendo na sociedade. Uma pessoa é casada com alguém, com o tempo ela diz assim, não amo mais. Aí daqui a pouco, aparece outra pessoa, eu a amo. E aí vai viver com aquela pessoa. Isso é amor? Não adulterarás. O amor é não trair. Não é arrumar outra pessoa. Rapaz, 95% dos filmes mostram isso. As pessoas trocando, filme e novela. Trocando, e chama isso de amor. Não é amor. Não é amor. Isso é ódio à pessoa que você está abandonando. Você está desprezando a pessoa que está abandonando. Os filhos você está abandonando. Agora o que mais tem nesse país é filho abandonado. Isso é desprezível. Aí vai, estou apaixonado. Pode até estar apaixonado, sim, que a paixão é uma coisa, na maioria das vezes, maligna. É um sentimento temporário, um troço descontrolado, aí o pessoal faz ficar bonito. Fulano largou lá e agora ele é feliz. Eu amo minha segunda esposa. Ama nada. O amor não trai, amor não abandona.
Deus não quer saber dessa conversa, não. Isso não é amor, não. Isso é imoralidade, é indecência, perversão. Não adulterarás. É isso que é amar o teu próximo. Casou, você não vai trair, nunca. E que Deus te ajude, para que você nunca caia numa cilada, numa armadilha maligna, para que você faça isso. 8º mandamento, verso 15: não furtarás. Se você ama o teu próximo, você não vai roubar ele, gente. Rapaz, olha, eu vou te contar uma coisa. A pessoa trabalha a vida toda, às vezes, para comprar um carro, ou para comprar um celular. Tem celular hoje que é quase o preço de um carro. E às vezes não bota no seguro, alguma coisa assim. Aí chega um cidadão, não quero colocar o adjetivo, armado, perdeu. A pessoa levou a vida para comprar aquilo. E o cara se acha no direito de tomar. Eu falo com a Silvia assim, eu às vezes entendo a pessoa que reage a assalto. Embora a gente não deva fazer isso, tá? Nunca faça isso. Nunca faça. Mas existe um ímpeto dentro da gente por causa da injustiça. Não faça isso que você vai acabar morto. Deixa levar. Mas quando eu penso numa situação, graças a Deus, até hoje eu nunca fui roubado nem um palito fósforo. Nada. Mas pode acontecer um dia. E eu fico pensando, cara, a ira que deve dar quando isso acontece. Você tem que pedir a Deus, né, agradecer a Deus por tudo que aconteceu. Ele deu, ele tomou e tudo, mas na hora, porque é muito injusto. Que alguém chegue na tua casa, graças a Deus hoje não tem acontecido mais isso, quase não tem acontecido. Esses bandidos chegam na casa, levam tudo, sem falar outras coisas que eu não quero mencionar aqui. Levam tudo que a pessoa comprou. Não furtarás. Se você ama o seu próximo, você não vai pegar nada dele, nada. Pelo contrário, você ainda vai ter, se ele precisar, você vai dar alguma coisa para ele. Não furtarás. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso aqui significa calúnia, difamação, e o mais amplo grau significa mentira. Deus está falando, não mentirás. A mentira é do diabo. Não calunia o teu próximo, não fala mal dele, não inventa piadinhas sobre ele, não crie histórias sobre ele, não difame. Aí eu fico pensando, né? Se você ama o teu próximo, você não vai falar mal dele. Pelo contrário, você vai falar bem dele. Quando a gente está falando mal das pessoas, a gente está demonstrando uma falta de amor muito grande. A gente está sendo juiz para julgar as ações do nosso próximo e sem amor. Porque as palavras podem matar também. Verso 17, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, e nem a mulher, e nem o servo, ou a serva, ou o boi, o jumento, ou qualquer coisa que ele tiver. Se você ama o teu próximo, você não vai querer aquilo que o teu próximo tem que querer o dele, entendeu? Não vai cobiçar o que é dele. Então, irmão, o amor, volta lá em Romanos 13, é o cumprimento da lei. Paulo fala isso com relação à lei do amar o próximo como a ti mesmo. E todos os mandamentos com relação ao próximo, e aquele mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse cumpre também todas as partes da lei que falam sobre a nossa dedicação a Deus. Porque se nós amamos a Deus de verdade, nós vamos procurar agradá-lo. Então, o primeiro mandamento faz a gente obedecer tudo que é relacionado a Deus. O segundo mandamento faz a gente obedecer tudo que é relacionado ao próximo. Claro que nada disso é com perfeição, tá, irmão? Tudo aqui é em relação à prática, à intenção,
nós, de uma certa medida, obedecemos os mandamentos, mas nunca 100%. Nunca fazemos nada 100%, absolutamente nada. Tá? Então Paulo recomenda, com relação ao próximo, o amor, e fala que o amor cumpre toda a lei. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu já vi pessoas falando assim, tá vendo? O amor cumpre a lei, todo aquele que ama já cumpriu a lei, então não preciso nem ler a lei, não preciso nem ler os mandamentos. Aquela lista do apóstolo, falando diversas coisas que a gente deve fazer, diversas coisas que a gente não deve fazer, não preciso mais disso. O amor cumpre a lei. Não preciso nem olhar para a lei. Está errado. Porque o amor, ele opera e age por meio do mandamento, por meio das instruções. Olha, sabe o que é amar o próximo? Fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Então, a gente precisa de instruções específicas. Não adianta só dizer assim, gente, olha só, amem, amem, vão para casa, amem. A gente precisa saber o que é amar, como amar. Então, temos que ler todas as instruções de Deus. Não podemos dizer assim só, beleza, eu amo o próximo, estou cumprindo toda a lei, então pode deixar a lei lá num canto, que eu não preciso de nada. Por que Paulo fica falando sobre como tratar fulano assim, fazer assim? Não precisa, já está tudo cumprido. Não, senão ele não escreveria sobre isso, tá? Então a gente tem que entender isso. Em terceiro lugar, o cristão com relação a si mesmo. E aí a gente vai falar sobre a santidade. Aqui é o cristão pensando na sua vida espiritual e ele precisa de santidade. Veja, do verso 11 ao 14, Paulo vai fazer uma exortação à vigilância e à santidade. Antes de ler, deixa eu explicar uma coisa a você. Não adianta a gente tratar bem o próximo, fazer tudo por ele, esquecer Deus. Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar. Então não adianta a gente ser benfeitor, ser filantropo, ser uma pessoa que dedica a sua vida ao próximo, como, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, deu a vida para ajudar o próximo e não conseguiu salvação, porque nunca confiou em Jesus somente, mas confiava em outras coisas. Então, não adianta dar a nossa vida completamente para uma causa ou para as pessoas, para o próximo. Primeiro tem que ter um relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual. E se a nossa vida espiritual for boa, nosso relacionamento com o próximo também será. Se nós não conseguimos nos dar bem em casa com o cônjuge, com os filhos ou com os pais, é porque nós não estamos nos dando bem com Deus. Porque quando a gente está bem com Deus, a gente está bem com o próximo, a gente consegue, porque o amor de Deus... Outra coisa, não adianta dizer que está bem com Deus se não está bem com a igreja. E quando uma pessoa não está bem com a igreja? Quando ela não frequenta a igreja. Quando ela não está mais em comunhão com a igreja. Porque a igreja é a extensão de Deus, é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, é o reino de Deus, a igreja. Então, muitos falam, não, estou bem com Deus, eu não estou indo na igreja, mas estou bem com Deus. Não, não está. Você pode pensar que está, mas não está. Assim também uma pessoa pode estar enfurnada dentro da igreja e não está bem com Deus. Porque também só ir à igreja não significa nada. É um relacionamento individual com Deus. E Paulo vai falar no verso 11, digo isso, Paulo fala, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo fala para a gente acordar, para a gente não dormir o sono da indiferença, da indolência, mas nós temos que ser realmente pessoas vigilantes, sóbrias, que sabem a situação em que estão vivendo, sabem a sua própria situação,
Nós precisamos estar bem acordados, por quê? Porque a nossa salvação hoje está mais perto. Geralmente a gente olha para o passado, né? Ah, lá no passado, no meu primeiro amor, foi tão maravilhoso, lá eu era isso, lá eu era aquilo, hoje eu não sou nada, e lá eu era isso, e lá... Nós temos que olhar e dizer, já está chegando, está próximo, muito mais do que estava lá quando a gente se converteu. Então não é uma questão da gente ir se distanciando de uma coisa que já foi, não, aquela coisa que aconteceu lá, está para se cumprir agora, que é a plenitude da nossa salvação. Nós não estamos desgarrando, nós estamos indo para o alvo. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Mas que salvação é essa? Né, que a pessoa fala, como é que é isso? Está mais perto agora? Eu já não tenho a salvação. Gente, ele está falando da salvação plena, a salvação do corpo, a ressurreição, a salvação do pecado, quando o pecado será extirpado do nosso ser. Então nós já fomos salvos pela fé, estamos sendo salvos e seremos finalmente salvos completamente quando Cristo retornar. E está chegando. Mesmo que Ele não retorne, a gente vai deixar essa vida. Então a gente tem que estar vendo a nossa vida como está para acontecer. Ah, mas eu sou muito jovem. E daí? Jesus pode voltar a qualquer momento, ou você pode partir mesmo sendo jovem. Não quer dizer nada. A gente tem que ver a vida assim, eu tenho que acordar, eu tenho que me despertar, eu tenho que tomar jeito, porque a minha salvação está chegando. Eu vou ter que falar com o meu Senhor. Eu penso sempre, eu como pastor vou ter que falar com o meu Senhor sobre o que eu fiz. Olha aí, está chegando. Eu vou ter que prestar contas a Ele. É assim que eu tenho que viver. Ele falou para eu cuidar das ovelhas dele. E se eu não fizer isso? E você deve pensar como crente, a mesma coisa, estou chegando lá. Nós vamos ser absolvidos, mas não significa que a gente não vai ser julgado. A gente vai ser absolvido do grande julgamento, mas depois haverá o julgamento da igreja, onde cada um vai receber seu galardão ou não. E ali o Senhor, você vai ter que olhar para a cara do Senhor, perdão, Senhor. Você vai ter que olhar para a face do Senhor, para o rosto do Senhor. E aí? Ele vai olhar para você. Você quer que ele olhe para você como ele olhou para Pedro naquele dia? Quando Pedro estava negando ele? Você sabe dessa história, né? Jesus estava lá sendo julgado e ele olhou para Pedro do lado de fora, quando Pedro disse que não conhecia ele. Eu tenho uma música que eu gosto muito. O que meu mestre me dirá quando ante o trono seu eu estiver? Penso nisso o tempo todo. Quando eu estiver diante dele, o que ele vai dizer? E Paulo fala, 2 Coríntios 5, 10, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fizer por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos vamos dar conta do que a gente fez. Devemos estar alerta e vigilante, o dia está chegando. O tempo da vitória está chegando. Verso 11, a nossa salvação está chegando. Verso 12, a noite é passada, o dia é chegado. A noite aqui se refere a essa era que nós estamos vivendo. O dia é quando Cristo vier e trouxer realmente a sua luz a todo o seu povo. O dia está chegando. O tempo está para se cumprir. A gente tem que estar sempre olhando para aquele relógio da areia. A areia está acabando. Estamos nos últimos grãos, vamos dizer assim. A gente tem que pensar sempre assim. O cronômetro está para zerar. Eu vou falar sobre isso, Efésios 5. Remindo o tempo, diz Paulo. Aproveitando o tempo, não perdendo tempo. Crente não pode perder tempo. Ficar 2h30 vendo uma droga de um filme, vai mais 3 horas vendo outro filme horroroso, e mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que. Bíblia, nada. Está perdendo tempo. Não podemos perder tempo. E Paulo fala que a gente precisa viver na luz. Verso 12.
A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Você se lembra, né, que a gente falou disso em Efésios 5? Mesma coisa, nós éramos trevas, hoje somos luz, vivamos na luz. Rejeita as obras das trevas, rejeita as obras das trevas e vista-se das armas da luz. Aí Paulo fala, vivamos em santidade. Versículo 13, andemos honestamente, olha aí a honestidade, como de dia, não em glutonarias, essa palavra também significa orgias, não em desonestidades, nem em dissoluções, que é depravações, nem em contendas e inveja. Não vamos viver desse jeito, vamos abrir mão de todas essas coisas. Existe uma lista negra na Bíblia que a gente deve evitar. E a gente não deve nem assistir. Irmão, o que assiste é conivente. É cúmplice. Mas o que a gente deve fazer? Vista-se da santidade. Versículo 14, a segunda parte. Não tenham cuidado da carne em suas cobiças. Cuidado aqui quer dizer o quê? O texto quer dizer o seguinte: não dê lugar à carne, não alimente a carne nas suas cobiças. Quer dizer, a nossa natureza humana só vive cobiçando. Nossa natureza pecaminosa. Não devemos alimentar a carne, fazer provisão para ela, nos colocar em ambientes, vendo, ouvindo, assistindo coisas que vão nos levar a ter tentações carnais. Não, abre mão disso tudo. Como devemos viver? Vivamos em Cristo. Verso 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Devemos viver como Cristo viveu, na força e no poder de Cristo, tendo Ele como modelo, como inspiração. Devemos imitá-lo em tudo, buscar imitar Ele em tudo, e ter Ele como alvo e motivação da nossa vida. Então, vocês se lembram, eu falei recentemente, Agostinho se converteu com esse texto. Ele tinha uma vida devassa, indecente. Ele fornicava com várias mulheres. E a mãe dele era Mônica, era cristã, orava por ele incessantemente. Ele era filósofo, sábio. Mas a sabedoria dele não adiantou nada. Teve uma época que ele se desesperou. Estava debaixo de uma árvore no quintal, pedindo misericórdia. Aí ele ouviu aquela voz de uma criança dizendo para ele: tome, leia. E ele ficou: o que eu vou tomar e ler? Só pode ser escritura. Aí foi no escritório dele lá na biblioteca, pegou a Bíblia, abriu e estava esse texto aqui. Andemos honestamente, não em glutonarias, nem bebedeira, nem desonestidade, nem dissolução, nem contenda ou inveja, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Naquela mesma hora, o Senhor entrou no coração dele. Ele se tornou o Santo Agostinho, honrado até pelos católicos. Ele nunca foi católico. Ele viveu nos anos quarto século. Ainda a igreja não tinha se corrompido totalmente ainda. Ele foi, na essência da palavra, um evangélico. Pregou o evangelho, ensinou teologia de uma maneira tão grande que Calvino, que é considerado o maior teólogo da Reforma, Calvino e Lutero bebiam de Agostinho, liam Agostinho. Tamanha sabedoria que Deus lhe deu. Um homem santo, viveu solteiro o resto da vida e consciente dos seus pecados. Quando ele estava velhinho já para morrer, ele mandou que pintasse na parede em frente à cama dele o Salmo 51. Você já leu o Salmo 51? A igreja não gosta do Salmo 51. Salmo 91, todo mundo sabe qual é. Salmo 51 não, porque o Salmo 51 é confissão de pecados. E ele lia lá, confessando os seus pecados a Deus. Irmãos, que
como a gente viu aqui, com relação às autoridades, submissão. Com relação ao próximo, amor. Com relação a si mesmo, santidade. Possamos aplicar isso às nossas vidas. Não vai adiantar nada a gente só ouvir e não praticar. Hoje você possa pensar, preciso respeitar as autoridades, parar de falar mal delas, parar de debochar, parar de ficar xingando. O cristão não xinga, né? Mas parar de ficar agredindo com palavras. Tenho que respeitar as autoridades, Deus colocou elas lá. Tenho que amar o meu próximo, cuidar bem dele, e tenho que ser santo e vigilante. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua vontade para as nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes violamos os Teus mandamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a ser mais santos, mais amorosos, mais respeitadores, mais vigilantes. Que, Senhor, não entristeçamos o Teu Espírito, mas que possamos ser cheios dele, para assim cumprir a Tua vontade. Tu és um Deus perfeito, justo e correto. Toda a glória seja dada a Ti. Ajuda-nos a ser parecidos contigo. Em nome do nosso Salvador. Amém.